sempre com o coração agradecido, voltado para reconhecer o que as pessoas fazem por nós. Olha, antes de entrar no assunto dessa tarde, eu quero ler o que eu escrevi enquanto a professora Janete pregava. Para mim foi muita inspiração, porque quando a gente aprende com a história, né, que Deus deixou na Bíblia, a forma que ela é contada para nós, o nosso coração vai aquecendo. Assim ficou melhor, né? Ela preferiu jejum que banquete, gerou vida onde havia morte, intercedendo pelos outros, salvou a própria vida, prostrando-se, o favor lhe foi erguido. Ao contar a verdade, a mentira do algoz foi revelada. Só ela entraria na sala do trono, mas se preparou cercada de pessoas. Antes de entrar na sala do trono do rei, se preparou diante do trono da graça. Nas suas escolhas, gerou uma salvadora, onde só havia uma rainha. Não escolha o fácil, decida pelo certo, mesmo que seja difícil. Levante-se e posicione-se para que aquilo que parecia queda e derrota se transforme em vitória e libertação. Amém! Essa é a minha e a sua história. Tudo tem que ver com que lado a gente quer ficar, como a gente entende o reino, como o nosso coração quer se preparar, mesmo diante das dificuldades da vida. Alguém aqui nunca teve um problema na vida? Fala assim, gente, eu nasci para a vida fácil. Pastor Otimar é assim? Não? Ah, mas a Soraya tem uma vida bem tranquila. A Cris só deixou uma menininha de 7 anos e outra de 5 em casa. Gente, todos nós temos desafios. E em nome de Jesus, escolha nesta tarde qual aspecto da sua vida que vai receber ênfase na sua história. Tristezas e alegrias. Todas estas dinâmicas e oposições fazem parte da nossa história. Pelo que você vai ser lembrada? Como que o reino pode contar com uma mulher que, por conta das suas dores, tem chorado, tem muitas vezes sentido que não tem conseguido mais caminhar, ou vai olhar para aquela que, apesar de, tem servido para uma missão? Quando eu escutei a história, Margarete, né? Gente, a gente não tem vergonha da nossa fraqueza, da nossa murmuração. Quando a gente vê Esther, que tinha o seu lugar de rainha garantido, pelo menos até aquele momento estava garantido, e ela se coloca em função do outro e continua glorificando a Deus, não é para a gente pensar em algumas coisas para a nossa vida? Eu quero falar um pouquinho do livro que você recebeu. Esse livro ele é muito especial para mim. Eu nunca imaginava escrever um livro assim. Sabe por quê? Um dos motivos seria assim, puxa, eu vou escrever um livro que conta a história da minha mãe, da minha família. Pode parecer assim, ai, estou querendo contar a minha história. Mas ele surge porque ele é a história das nossas vidas. Por isso que eu escrevo esse livro exclusivamente para as mulheres. E olha, eu vou contar para vocês que eu estou escrevendo a versão desse livro para os homens. Tá? No ano que vem vai ter esse livro para os homens. Já comecei a escrever. Não é porque seu pai não te abraçou que você não vai abraçar o seu filho. Não é porque você não aprendeu a limpar a casa que você não pode ajudar a sua esposa. Vocês vão gostar? Amém, Jesus. Deixa eu te contextualizar. Para os que não conhecem, eu preciso contextualizar para que você saiba onde eu quero chegar com essa história. Oi? Alguém gritou desesperadamente um recado para mim, eu acho. Eu preciso saber desse recado, porque eu acho que surgiu no coração de uma mulher uma mensagem urgente. Eu preciso depois saber o que foi. Meninas,
criada por uma mulher incrível. Incrível. A minha mãe era incrível. Uma mulher que começou a ser mãe aos 16 anos de idade. Aos 17. Casou com 16. Antes de completar 18 anos, a minha irmã mais velha já havia nascido. Uma menina de poucas palavras, cheia de traumas, marcada pela rejeição, pela violência doméstica. Quando os meus avós casaram, ainda na década de 50, a minha avó tinha 13 anos de idade. Casou-se com aquele homem que era bem mais velho do que ela, um fazendeiro que se encantou pela minha avó e casou com ela. A minha avó era uma moça muito bonita. A genética é de vovó. Mudaram então de Minas. O meu avô já era do Paraná. A minha avó era de Minas. Casaram, mudaram-se para o Paraná, onde a minha mãe nasceu. Mas a minha avó não tinha condições mais de continuar naquele casamento. Embora já com 3 filhos, era casada com um homem muito violento. Quando bebia, o desejo dele era matar a minha avó. Quantas vezes ele chegava em casa bêbado e ele tentava matá-la junto com aquelas crianças. E ela, quantas vezes, para não morrer, pulou a janela do quarto e dormiu na chuva com os seus bebês. E quando voltava na outra manhã seguinte, o colchão estava todo furado a facão, porque o meu avô, extremamente embriagado, achando que ela estava ali deitada, tentava matá-la à noite. Não aguentando mais essa situação, ela decidiu sair de casa. Pega então 2 dos seus bebês, a minha mãe com 2 aninhos de idade, a minha tia com 6 meses apenas, e sai do Paraná e muda-se para São Paulo. Mas você já sabe, seria impossível ela cuidar de 2 bebês e ainda arranjar um trabalho, algum lugar para morar com aquelas crianças, sem experiência nenhuma. Ela tinha por volta de 19 anos nessa época. Tem uma foto no livro dela, aproximadamente desse período da vida dela. Então ela percebe que ela não vai conseguir cuidar de criança, arranjar um lugar para morar. Então o que ela faz? Volta em Minas Gerais, com seus 2 bebês. Chega na casa da mãe dela, depois de estar ali um tempo com a família, chega na sala, coloca a minha mãe sentada num banquinho na sala, por isso que tem um banquinho de madeira na capa do livro. Ela coloca a minha mãe sentada num banquinho na sala e diz assim para minha mãe: Betinha, eu estou indo à cozinha buscar uma boneca para você. Fica sentadinho esperando a mamãe voltar. E a minha mãe ficou sentada naquele banco e esperou por muito tempo pela mãe voltar. A minha tia-avó, que assistiu toda a cena, dizia pra gente que era de cortar o coração de ver aquele bebê sentado, esperando que a mãe retornasse com um presente tão sonhado. E ao perceber que a mãe não voltava, ela desceu daquele banquinho, foi até a cozinha, não encontrando a mãe e nem a irmã, saiu pela porta dos fundos, deu a volta no quintal, entrou pela porta da frente e ficou fazendo este movimento por muito tempo, tentando encontrar a sua mãe. Até que percebe que naquele momento acabara de perder também a mãe e a irmã, porque a minha avó saiu pela porta dos fundos para nunca mais voltar. A minha mãe parou de falar. Ela volta a falar aos 7 anos de idade. Tamanho foi o trauma que ela sofreu. Fora
deixada numa casa onde ela não conhecia ninguém, para ser criada pela sua avó, que era viúva. Claro que ela foi cercada de amor por essa avó, que cuidava tanto dela e falava assim: Betinha, a sua mãe te ama, e assim que ela puder, ela vai voltar para cuidar de você, para te levar com ela. Mas o tempo foi passando, a mãe não voltava. Ela já não lembrava mais da fisionomia da sua mãe, da sua irmã. Sabia da existência do irmão porque as pessoas contavam para ela. Ela cresceu com uma pergunta no coração: se Deus de fato ama todas as pessoas, por que eu sou a única criança desse vilarejo que foi abandonada pelos pais? Porque todo mundo tem os seus irmãos perto e eu não tenho. Isso não combina com o amor de Deus. Mas a sua pergunta caminhava com ela. Ela não tinha respostas. O seu pai apareceu uma vez. E meninas, se não tivesse sido contado pela minha mãe e pelas pessoas que estavam no dia e pelo meu pai, pareceria até detalhe de filme. Sabe que dia que o meu avô apareceu naquele vilarejo? Sem saber que dia era aquele, ele simplesmente apareceu no dia do casamento da minha irmã. Ele não sabia que era o casamento dela, mas chegou tão bêbado, que a minha mãe fala que ela só tem a lembrança daquele homem trôpego andando. Chegando até perto dela, um homem muito bonito, com um cabelo muito lindo assim, mas o cabelo caía no rosto e ele jogava para trás. E ele falava assim: filha, me peço o que você quiser. Você quer um sapato para o seu casamento? O que você quer? A única coisa que a minha mãe queria do pai dela naquele dia é que ele tivesse condições de assistir ao casamento dela, de entrar com ela na igreja. Mas ele estava em péssimas condições. E ele nem fica ali até a hora da cerimônia. Ele vai embora para nunca mais voltar. A minha mãe cresceu rejeitada por um vilarejo. Ela tinha algumas amigas, algumas pessoas que olhavam para ela e reconheciam nela valor, mas a maioria não via assim, porque afinal de contas ela era filha de uma mulher que abandonou o lar. As pessoas não queriam saber que aquela mulher estava correndo risco de morte, que as suas crianças poderiam também sofrer muito mais nas mãos daquele homem que não tinha controle de si. Pense numa mulher na década de 50 que saiu de casa. Sabe qual era o apelido das mulheres naquela época que separavam-se? Tomadeiras de marido dos outros. Eram mulheres sem valor, sem moral. Então, consequentemente, a minha mãe, sendo filha de tomadeira de marido dos outros, tomadeira de marido sem. Namorar, as mães não queriam que a minha mãe fosse a nora delas. A minha mãe crescia ali, na companhia da sua avó, com poucas amigas, sendo convidada para poucas festas. Mas o tempo passou. A minha mãe casou, tinha já constituído lar, e a data era 2004. Estávamos voltando de São Paulo para a nossa cidade no interior. Estávamos ali no carro, eu, a minha mãe e o André, que seria o meu esposo. Estávamos voltando de entregar o convite do nosso casamento para alguns parentes que ainda faltavam entregarmos em São Paulo. Enquanto voltávamos,
E eu fiz uma pergunta para minha mãe. Eu falei assim: mãe, me ajuda a entender uma coisa, porque parece que a senhora foge à lógica do sofrimento. Porque o que a gente escuta é assim: não abraçou, não sabe abraçar. Não escutou eu te amo, tem dificuldade de expressar. Mas como a senhora consegue ser o oposto dessa lógica? Como a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo, sendo que a senhora não teve a própria mãe? Como a senhora consegue ser a melhor, mais acolhedora, a mulher mais acolhedora que eu conheço, sendo que a senhora foi rejeitada por uma sociedade? E naquele carro, numa conversa informal e íntima entre mãe e filha, eu recebi a maior lição que alguém poderia me ensinar. Não foi na academia, com os meus professores eruditos, mas com aquela mulher que teve apenas a 4ª série de ensino fundamental, que foi rejeitada por uma sociedade, que teve dificuldades para conquistar o amor das pessoas, que eu aprendi algo que mudou a minha vida. Ela disse assim: filha, eu sou a pessoa mais indicada do mundo para ser a melhor mãe do mundo. Não que eu me considere, mas sabe por quê, filha? Que eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Filha, era o meu sonho um dia ter a minha mãe na porta do meu quarto, dizendo assim: filha, boa noite, a mamãe te ama. É por isso que todas as noites, mesmo na idade que vocês já têm, eu passo pela porta do quarto de vocês dizendo: boa noite, a mamãe ama vocês. Filho, o meu sonho era comer a comida feita pela minha mãe. Eu cresci no sonho de saber qual era o tempero dela. É por isso que hoje eu faço questão de cozinhar para vocês, porque igual tempero de mãe não tem. Faço o pão que um gosta, a broa que a outra ama, faço a sobremesa da outra, porque nada substitui comida de mãe. Eu, a pessoa mais acolhedora que você conhece, eu sou a pessoa mais indicada para ser acolhedora, porque eu sei o quanto a rejeição dói. Quando eu vejo alguém assim no cantinho, minha filha, é como se eu estivesse lá de novo. E eu vou ser a pessoa que vai tirar alguém do lugar de exclusa, de rejeitada, porque eu sei o quanto a rejeição dói. Eu não posso ver alguém, filha, sem sapato, porque quantas vezes eu não tinha que colocar no pé e ninguém reparava naquilo que me faltava. Naquele carro, a minha mãe me ensinou que é possível viver a abundância da falta. Daquilo que te falta, você é a pessoa mais indicada para oferecer para os outros. Sabe, queridos, como eu disse pela manhã, a minha mãe faleceu aos 47 anos de idade, vítima de um AVC. Ela era hipertensa, daquelas hipertensões que a ciência não consegue explicar, muito menos controlar. Quantas vezes levamos a minha mãe para o hospital, que o aparelho não conseguia aferir a pressão dela de tomada? E quando chegava no 32 por 25, a gente assim, ufa, está baixando. Quando estava 24 por 18, o nosso coração ficava feliz, porque ela estava estável. A minha mãe quase não dormia de tanta dor de cabeça que ela sentia. Ela sentia dores de cabeça a ponto de desmaiar de tanta dor. Cresci vendo a minha mãe desmaiar. Mas de verdade, a maioria das pessoas que conviveu com ela nem imaginavam que ela era doente.
Quem mais sabia? Nós de dentro de casa, alguém que socorreu, os funcionários do hospital. E eu falava assim: mãe, a senhora devia falar um pouco mais das suas dores, talvez para te poupar de algumas responsabilidades, para poder faltar no trabalho. Sabe o que ela me dizia? Não quero ser lembrada pelas minhas dores. Não quero ser lembrada por aquilo que me faltou. Quando a minha mãe morre, depois de 17 dias em coma, por conta do AVC, nesse dia 13 de outubro, há 18 anos, estávamos vivendo a angústia de ter uma mãe na UTI. No dia 25 de outubro, ela faleceria. Assim que ela falece, terça-feira à noite, quarta-feira pela manhã, bem cedinho, estamos ali na sala dos meus pais, organizando a cerimônia fúnebre, quando batem a nossa porta. Vou atender a porta, era o vice-prefeito da cidade. Achei diferente. E ele disse assim: ficamos sabendo na prefeitura que a dona Beth faleceu. Levei um susto. A minha mãe era uma mulher anônima. A minha mãe não falava em público, não existiam redes sociais naquela época, como tem hoje. A minha mãe era discreta. Se ela viesse aqui à frente, era só para falar assim: meninas, tem comida para todas. Queridas, vocês trazem o arroz, feijão. A minha mãe não vinha aqui à frente se fosse para outra coisa. Ou era para dar algum recado, ou era para cantar comigo, Piedade da Filha, ela tinha. E eu me perguntei como o vice-prefeito sabe que a minha mãe faleceu. Como a prefeitura sabe que a minha mãe faleceu, sendo que ela nem faleceu na cidade. Ela faleceu na cidade vizinha, porque é lá que tinha UTI. E ele disse assim: a prefeitura está à disposição para o que precisarem para o velório da dona Beth. Quando fomos para lá, eu entendi o que ele falou. A multidão foi chegando naquela quarta-feira de garoa. Não era feriado, era dia de trabalho. E as pessoas foram chegando. Alguns chegavam e diziam assim: quando eu soube que a dona Beth faleceu, eu precisava vir, porque quando eu cheguei do Nordeste, foi a dona Beth quem levou cobertores para minha família. Eu precisava vir porque quando o meu casamento estava acabando, foi ela que foi lá em casa me reconciliar com meu marido. Chega um rapaz de cadeira de rodas e diz assim: eu precisava vir me despedir da dona Beth, porque quando eu sofri um acidente que me deixou nesta condição, foi ela quem apareceu na minha casa para tirar da minha cabeça o desejo de me matar. Quando eu cheguei, foi ela quem levou cestas básicas. Quando eu cheguei, quando eu precisei, uma multidão chegou naquele cemitério. Foi tanta gente que os carros não couberam ali no estacionamento. Começaram a usar as ruas paralelas ao cemitério, que também não couberam. Começaram a utilizar a rodovia que passava do lado para estacionar os carros. E quem passasse por aquela rodovia ficava imaginando que uma celebridade daquele lugar havia falecido. Mas sabe quem havia falecido? Uma mulher que resolveu fazer das suas faltas abundância. Sabe, queridas, essa é a sua história. E eu falo no livro que se deu certo para minha mãe, vai dar certo para você. Amém. Quando a gente erguer a cabeça e dizer assim: Senhor, é isso aqui que eu tenho nas mãos, ó. Esse punhadinho aqui, ó. Aqui tem tristeza, aqui tem segurança,
aqui tem abandono, aqui tem um pouco de estudo. Coloca tudo assim, ó, e fala: é teu. Pega aquilo que me falta e faz abundância. Não me deixe viver o óbvio do sofrimento, daquilo que as mãos humanas também podem construir. Aquilo que você não recebeu, em nome de Jesus, que transborde na sua vida para alcançar outros. Amém. Porque senão a gente vai viver na tristeza. Porque senão a gente nunca vai se livrar dos traumas. Chega uma hora na vida que a gente tem que chegar para Jesus e falar assim: eu não sei como, mas a partir de hoje eu zerei o meu placar e a minha vida vai começar de novo. Amém. Vai começar um novo capítulo na minha vida. Senhor, eu não sei como vai ser. Eu não tenho como fazer terapia. Lá eu estou na fila do SUS e ninguém me chama para consulta com um psiquiatra. Eu sei que eu preciso, mas ainda não chegou a minha vez de ser cuidada por alguém. Mas eu confio no Senhor, eu não sei como vai ser. Mas eu sei que o Senhor colocou algumas coisas que estão ao meu alcance para que a minha vida possa ser transformada. A minha mãe foi trabalhar em função de outras pessoas, interceder por mulheres, interceder por filhos. Assim a vida dela mudou. Sabe aquela pergunta que a minha mãe tinha? Se Deus ama a todo mundo, por que Ele esqueceu de mim? Por que Ele cuida de todas as crianças e não me sobrou nem pai e nem mãe? Por que a minha mãe não volta para me buscar? Porque o dia que meu pai aparece foi para deixar um dia que seria o dia mais feliz da minha vida, talvez um dos mais tristes. Daqui a pouco eu te conto como essa história mudou. Sabe por quê, meninas? Eu conheço um Deus que não abandona a gente. Eu conheço um Deus que quer junto com você construir legado. Eu dediquei um capítulo do livro para falar sobre legado, porque mais importante do que a nossa origem é o nosso legado. Chega uma hora que a gente tem que parar de olhar para trás, para o que nos faltou, o que não nos deram, o que fizeram com a gente, para olhar para frente e dizer assim: Senhor, independente do que fizeram comigo, daqui para frente é diferente. Minha mãe não cuidou de mim, cuidarei dos meus filhos. Minha mãe me abandonou, vou acolher aqueles que estão só. O meu pai me desrespeitou, mas eu serei aquela que darei àqueles que precisarem respeito. Olha o que Deus fala para a gente. Isaías capítulo 58, está entre os meus textos bíblicos prediletos. Porque eu olho para um Deus que reconhece sim a nossa história. Ele olha para aquilo que nos falta, o que aconteceu com a nossa história. Isaías capítulo 58, e ele continua dizendo que os planos que ele tem para a gente, são planos incríveis. Olha aqui, Isaías capítulo 58, a partir do versículo 10. Como eu estou sem a minha Bíblia, eu quero ler na versão que eu gosto de ler, e eu vou achar aqui. Estou achando? Achei. Isaías capítulo 58, a partir do versículo 11. Sua vida começará a brilhar na escuridão, sua vida sombria será banhada na luz do sol, e sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena até num lugar vazio, músculos firmes, ossos
fortes. Vocês serão conhecidos como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Amém. Vocês usarão, presta atenção nisso, vocês usarão o entulho do passado para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa, restauram ruínas antigas, reconstroem e renovam e tornam a comunidade habitável outra vez. Amém. Sabe o Deus que eu e você servimos? É aquele que aproveita até os antigos alicerces da vida, que pega os entulhos do passado para reconstruir. Deus não desperdiça a sua história. Sabe o que Ele quer fazer com a sua história? Transformar em missão. Você já sofreu de depressão? Você é a mulher mais indicada para cuidar de outras mulheres com problemas emocionais. O seu filho se foi? Você é a pessoa mais indicada para consolar corações de mães enlutadas. O casamento passou por um abalo e Deus foi lá e reconstruiu. Você é a pessoa mais indicada para ajudar a outras mulheres a reconstruírem os seus lares. A sua dor é a sua missão. Deus pega aquilo que nos envergonhou no dia, que tirou o nosso sossego, e usa para a honra e glória do nome dele. Foi assim com a mulher junto ao poço, foi ou não foi? Ela vai para a cidade e fala assim: venham conhecer um homem que disse tudo a meu respeito. O que acontece com Ana? Eu confesso que eu sempre olhei para Ana como uma mulher coitada. A que chorava dia e noite, nada consolava. Claro que isso faz parte da história dela. Mas olha o que Ana faz com o sofrimento dela. Vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 1. Você já sabe da história, ela chorava. Penina irritava dia e noite, ela vai até o templo e faz uma oração fervorosa em meio ao choro. Olha a oração de Ana. E Ana, a partir do versículo 10, 1 Samuel capítulo 1, a partir do versículo 10. E Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto. Essa palavra no original, voto, significa aliança. Não há nenhum registro no Pentateuco que indique que algum ser humano tenha chamado Deus para uma aliança. Sempre foi Deus quem chamou o ser humano para a aliança. Chamou Noé, e o símbolo foi o arco-íris. Chamou Abraão, e o símbolo foi a circuncisão. Finéias, lá naquela confusão com os cananeus, Deus chamou, fez uma aliança com o povo, o símbolo foi o sacerdócio. Êxodo 31, aliança por meio do sábado. Mas é a primeira vez que tem um ser humano chamando Deus para uma aliança. Foi uma mulher que fez isso. Ela fala assim, ela fez uma aliança, ela propôs uma aliança com o Senhor. E ela diz: ó Senhor dos exércitos de anjos, a sua dor não tirou dela a certeza de que Deus continuava sendo o Senhor do exército de anjos. Se atentares para a tua serva, essa palavra serva também ela é muito especial, e é para ela que eu quero que você preste atenção. Sabe o que significa serva no seu original? Parceira, sócia. Se atentares para a tua parceira, para a tua sócia. Ana não se apresenta a Deus como uma serva, daquele jeito que a gente às vezes entende, como uma mendiga, pedindo um favor de Deus, uma esmola, para matar a sua fome, para tirá-la apenas da vergonha. Olha só o que ela fala para Deus: se atentares para a tua parceira.
e me deres um filho, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da vida. Eu o dedicarei a uma vida santa. Sabe o que Ana está falando aqui com Deus? Senhor, eu te chamo para uma aliança. Se atentares para a tua parceira, a tua sócia, resolve o meu problema que eu resolvo o teu. Dá o filho que me falta, que eu te dou o líder, que já há muito tempo o Senhor não tem. Me tira da minha vergonha, que eu te tiro da tua vergonha. Porque há quase um século, o povo de Israel estava vivendo um declínio moral. Eli não dava conta da sua casa, os seus filhos não tinham a mínima condição de continuarem no sacerdócio. E ela fala assim: Senhor, resolve o meu problema que eu resolvo o teu. E ela não faz isso como barganha, porque quem é sócio cuida daquilo que é interessante, que é do interesse de todos nessa sociedade. Sabe qual é o problema? Muitas vezes estamos colocando-nos na relação com Deus como mendigas, ali pedindo esmola, uma moedinha para saciar a nossa fome, e depois amanhã estamos de novo pedindo. Saia dessa condição e se coloque como parceira do céu. Quando Deus resolver o seu problema, o que o reino ganha? Porque se você estiver pedindo apenas para resolver as suas questões, daqui a pouco você está pedindo de novo para Deus, está batendo de novo na porta do céu, porque você não entendeu como é viver no reino. Porque no reino de Deus, nem os nossos problemas são desperdiçados. Até mesmo aquilo que nos falta pode superabundar quando está em sociedade com o trono da graça. É assim que a gente tem que viver, com a cabeça erguida, utilizando até das nossas dores para salvar almas. Meninas, eu sei que é perder mãe, mas talvez algumas de vocês sabem o que é perder filho, outras sabem o que é perder marido, outras sabem o que é ser humilhada, não aceita. Você é a pessoa mais indicada para pegar a sua dor e sair em missão. Porque existem mulheres passando exatamente pelo seu problema, esperando que você bata na porta dela. Quando a nossa vida for mais intencional, começaremos a ser curadas das nossas dores. A minha mãe cresceu com essa pergunta. Ela já era casada com 2 meninas já, as minhas irmãs mais velhas, e grávida de mim. Estava no quintal dela, numa sexta-feira pela manhã, colocando roupas no varal, ainda era escuro. Como ela quase não dormia, então naquele horário ela já tinha até lavado roupas. Quando ela está ali então, os meus pais moravam na capital, em São Paulo, ela escuta uma moça chamando ela do portão. A casa era nos fundos, portão lá na frente, e ela viu uma moça chamando. Do que aquela moça chama? Minha mãe ficou preocupada, achando que ela estava com medo de alguém naquela madrugada em São Paulo. Minha mãe foi até correndo para o portão para abrir, para aquela moça entrar, e a moça falou assim: não se preocupa, não tem nada de errado acontecendo, eu passei aqui só para te fazer um convite. Você vai à igreja amanhã comigo? Olha, eu moro na rua tal, no número tal, aparece lá por volta das 8 horas da manhã, que dá tempo de irmos juntas para a igreja. Você vai comigo? Minha mãe falou: vou. Claro que falou vou só para a moça sair do portão dela. Minha mãe não suportava crente. Era no nível, se ela soubesse que trocou o padeiro e que o padeiro era crente, ela não comia nada daquela padaria e não deixava as minhas irmãs comerem. Descobrisse que a costureira era crente, não deixava nem consertar a roupa dela. Aí ela pensou assim: se o crente que vai para a igreja de domingo eu já acho esquisito, imagina que vai de sábado. É óbvio que ela falou que ela ia à igreja só para a moça sair do portão dela. E ela esqueceu daquele convite.
Mas naquela noite, diferente da maioria das noites da minha mãe, ela dormiu e sonhou. E naquele sonho estava a minha mãe, aquela moça que ela não conhecia e o meu pai. Eles olhavam para os céus e falavam assim, tanto meu pai quanto aquela moça: que lindo! Que coisa linda! E a minha mãe olhava para os céus e só via escuridão. Olhava de novo, escuridão. E ela vai se angustiando no sonho. Ela olha para aquela moça e fala assim: o que vocês estão vendo? Você não está vendo nada, Beth. É tão lindo. É o que há de mais lindo que alguém poderia ver. E ela olha de novo para aquela moça e fala assim: por que eu não consigo enxergar o que vocês estão enxergando? E a moça olha bem para minha mãe no sonho e diz assim: você não enxerga porque você não aceitou o convite. Minha mãe olhou então para aquela moça e disse assim: eu aceito o convite. Na hora que ela fala eu aceito o convite, ela olha novamente para o céu. E ela disse que foi a cena mais linda que ela viu na vida. Era a Arca de Noé, cheia de anjos, com Jesus sentado ao centro, descendo dos céus. E ela falou que ela acordou tão maravilhada daquele sonho, sem entender direito o que era aquilo. 7 horas da manhã ela estava na casa da moça, com as 2 crianças. A moça foi abrir aquele portão e falou assim: combinamos às 8, mas eu acho que você confundiu o horário. Minha mãe não aguentava, ela não conseguiu mais dormir, eufórica, arrumou as minhas irmãs bem cedinho e foi para a casa daquela moça. Aquela moça ofereceu uma bebida muito estranha para minha mãe, chamada cevada. E Jesus é tão bom comigo que eu sou alérgica à cevada. Eu acho que foi o trauma na gestação. Eu não gosto de cevada. E aí é bom que eu falo assim: gente, eu sou alérgica, eu não preciso falar que eu não gosto. E naquela manhã elas foram à igreja. Chegando na igreja, na hora do culto, na igreja central, igreja grandona, adivinha o que aconteceu? O pregador faltou. Todo mundo angustiado, pregador não aparece, não tinha telefone naquela época como hoje, né? Que todo mundo tem, pelo menos em casa. Não, vocês sabem que eu sou velha, né? Então quando eu nasci, não tinha ainda telefone assim. Ninguém localizava esse pregador não chega, ninguém sabe o que fazer. Há um irmão bem simples subiu o púlpito com um livro na mão, o estudo bíblico, e diz assim no microfone: olha, o pregador faltou e ninguém sabe o que fazer. Então eu subi e a gente vai fazer um estudo bíblico juntos. Para quem aqui não é adventista, deixa eu explicar. Nós temos um manual na igreja adventista que a gente chama de estudo bíblico, ok? E lá tem diferentes assuntos bíblicos com a pergunta e com a resposta. Então ele subiu com esse livro, com um estudo bíblico básico da igreja adventista. E ele falou assim: eu escolhi um tema aqui para a gente estudar nessa manhã. E ele falou: e o tema vai ser sobre a volta de Jesus. Amém. E começou. Quando ele virar, quem vai ver? E a minha mãe falava pra gente que aquilo foi aquecendo o coração dela. E foi fazendo tanto sentido porque ela não havia entendido o sonho dela. A única história bíblica que ela de fato conhecia era da Arca de Noé. Mas ela entendeu que ela sonhou foi com a volta de Jesus. Quando termina aquele culto, aquela moça que se chamava Felícia chega assim para minha mãe e fala assim: ai, desculpa, Beth. Ela não conhecia a minha mãe. Ela passou na porta só da minha mãe e a convidou para a igreja. Desculpa, Beth, o culto hoje foi tão fraquinho, mas os nossos cultos costumam ser
irmãos, se você quiser, por um acaso, voltar algum dia, você está convidada. E a minha mãe falou assim: sério? Eu posso voltar todos os cultos com você? Minha mãe nunca mais deixou os caminhos de Jesus. Amém. Mas sabe por quê? Porque o Deus que eu e você conhecemos é o Deus que nos alcança nas nossas dores, nas nossas perguntas. Ele sempre manda alguém para interceder por nós. Naquela madrugada, aquela moça, ela havia feito uma oração para Jesus. Ela disse assim: Senhor, Tu sabes das minhas circunstâncias. Tu sabes que eu não posso falar do Senhor para as pessoas. Mas, por favor, hoje eu vou comprar pão naquela padaria que é mais longe da minha casa. Por favor, coloque no quintal uma moça para quem o Senhor quer dizer que a ama. Deus colocou a minha mãe naquele quintal. Amém. O mundo é dividido em duas classes de pessoas apenas. Dois tipos de mulheres apenas existem no mundo: as Betes e as Felícias. As Betes que ainda não descobriram o amor de Jesus. Betes que ainda andam com dores, com perguntas que não foram respondidas, que olham para si e não encontram motivos para continuar. Mas também existem as Felícias, que estão pedindo para Jesus que coloquem as Betes nos quintais, para que possam ouvir que Jesus as ama. Amém. Queridas, vocês não vieram apenas porque o congresso que a Soraya prepara é o melhor do mundo. Vocês vieram aqui, e é verdade. Vocês vieram para gerar salvação. Vocês não vieram por conta do louvor, das palestras. Vocês vieram para terem as vidas fortalecidas, para sair buscando outras mulheres. A Felícia, ela intercedeu por uma mulher que ela não conhecia, mas ela pediu para Deus colocar no quintal. Quando que aquela moça, que era tão jovem quanto a minha mãe, tinha também por volta de 20 anos de idade, imaginaria que quase 50 anos depois, milhares de mulheres estariam ouvindo sobre o que Deus fez por meio da entrega dela, da oração intercessória dela, que gerações e gerações seriam impactadas, porque um dia ela saiu do seu lugar e foi lá longe comprar um pão para alcançar uma menina que cresceu sem mãe e sem pai, perguntando para Deus porque ela havia sido abandonada. Oh meninas, isso é maior do que as nossas lutas. Isso vale mais do que o nosso desânimo. Isso precisa encher o nosso coração. Precisa fazer a gente levantar e sair em missão. Eu fui gerada pelas minhas dores. Eu passei a pregar depois que a minha mãe faleceu. Minha mãe havia organizado a igreja para o batismo que seria no próximo domingo. Eu tive que assumir o lugar dela. Eu fui gerada nas minhas dores. Você precisa aprender a ser gerada nas suas dores. Deus sabe da força que existe por meio da mulher que levanta e vai. Do jeito que você é, do jeito que você está, na idade que você tem. Eu estava esses dias falando na igreja dos meus amados da Bola de Neve de Jundiaí.
E uma mulher que tem 78 anos de idade. Ela chegou no final da mensagem assim, pediram para que eu falasse alguma coisa do livro. Ela chegou assim para mim e falou assim: tenho 78 anos. Criei os meus filhos na amargura das minhas perdas. Não cuidei deles como eu deveria cuidar, porque eu estava preso nos meus traumas. Mas a partir de hoje, vou gerar abundância nas minhas faltas. Os meus netos conhecerão uma avó que aprendeu a viver. Ainda dá tempo para mim, ela me perguntou. Eu falei assim: está na idade certa. Essa tarde eu quero fazer duas perguntas. A primeira delas é se existe alguém aqui que ainda não entregou a vida para Jesus, que está tentando lidar com os seus problemas sozinho, que tem medo de aproximar desse Deus e a vida ficar meio esquisita, cheia de cobranças. Deixa eu te falar uma coisa. Só há vida em Jesus. Amém. Alguém aqui precisa dizer assim: a partir de hoje, eu me entrego completamente ao Senhor. Existe alguém? Existe alguém que precisa entregar a sua vida a Jesus? Quem ainda não entregou, quem ainda não batizou, quem ainda precisa conhecer Jesus mais profundamente, quem ainda tem perguntas para fazer para Jesus? Tem alguém? Tem alguém que ainda tem perguntas? Querido, eu preciso orar por você. Você pode vir aqui? Você mesmo. É para você. Essa tarde Jesus preparou para você, que é amiga da minha amiga. A hora que eu cheguei e sentei ali, eu olhei para ele e você falou assim para mim, foi o que eu entendi: eu vim por você. Querida, você veio por Jesus. Foi Ele quem te trouxe. Sabe? Ele sabe de tudo que Ele tem para realizar na sua vida. Querida, Jesus tem projetos para você. Às vezes a gente tem aquela sensação de que a gente vai abrir mão de muita coisa. Sabe do que a gente abre mão quando a gente entrega a vida para Jesus? A gente abre mão da insegurança. Sabe do que a gente abre mão quando a gente entrega a vida para Jesus? De viver de acordo com o comentário das pessoas. Sabe? Um dia minha mãe foi abandonada, mas ela foi encontrada por Jesus. Um dia ela se sentiu sozinha, sabe, querida? Você se parece um pouquinho com ela. E sabe o que Jesus fez? Jesus disse assim: olha, você será a mãe de muitas pessoas, para provar que eu acolho e uso os órfãos, os abandonados, os desesperançados. Jesus tem plano para a sua casa. Ele tem salvação para a sua casa. E a salvação que Ele quer trazer para a sua casa é por meio da sua vida. Permita que Ele te dê esse privilégio de salvar os seus. As meninas estão chegando. Sabe o que Jesus quer falar para cada uma de nós? Que Ele não morreu em vão. Que Ele reservou esse dia para dizer que te ama. Às vezes falta alguém falar para a gente que nos ama, né? Querida, hoje você aprendeu que a gente volta para o Jordão para escutá-lo dizendo: você é minha filha amada,
que me traz alegria. É o inimigo das nossas almas que vem para matar, roubar e destruir. Mas já roubaram muito de vocês. Já roubaram demais. Chegou a hora de restaurar a sua vida. Chegou a hora de levantar a cabeça. E onde houve tristeza, choro, novidade será cantada. Você crê nisso? Eu creio também. Eu creio. O nosso Deus é esse Deus. Pensa você lá no seu trabalho, falando do que Jesus fez na sua vida, que já era boa. Pensa as pessoas olharem e falarem assim: como é que consegue viver feliz depois de tanta coisa ruim? Querida, é para você também que acabou de chegar aqui, viu? É para você. Você não veio aqui porque essa programação era bonita, porque sua amiga te convidou. Jesus estava lá no céu fazendo assim: eu vou organizar tudo para ela vir. Vou colocar até o marido para cuidar das crianças esse sábado. Sabe por quê? Oi? Você fez a inscrição por engano? Vem cá, nosso engano da carta. Inscrição por engano. Você sabe que você não é um engano para Jesus, né? E que Ele te engana para te encontrar. Ele te permite se enganar. Porque na verdade o que importa é a sua salvação. Jesus te trouxe aqui. Permite-se conhecer mais sobre Ele, entregar a sua vida a Ele. Você tem a sua amiga para te ajudar, que te trouxe aqui, não é? É parecida mesmo. Cadê a outra irmã? Cadê a outra irmã? Leia, vem cá. Leia, você acha que a sua irmã veio por engano nessa tarde, nesse dia? Qual é o seu nome, querida? Lécia. Você foi fazer a inscrição da irmã Lécia Alves, minha parente, ó. Você foi fazer a inscrição? Ela foi fazer a inscrição para as irmãs e a dela que ficou pronta primeiro. Jesus é incrível ou não é? Você duvida do poder de Deus? Quem de vocês aqui nessa tarde? Eu lembro de você em Maceió. Vem aqui, querida. Ela estava com câncer. Olha que foto linda, eu era tão mais jovem. Gente, eu quase vim com esse vestido de novo. É sério. Eu lembro de você. Estava se recuperando do câncer. Vem aqui, querida. Sobe aqui. Dá aqui o seu bracinho para mim. Olha o que Deus faz. Olha a foto de quando eu a conheci com câncer. E Deus a trouxe de novo. Você acha que Deus te trouxe de novo à toa? Ele trouxe para a salvação. Aquele Deus que cura o corpo também cura a alma. E a cura da alma é muito maior, muito mais milagrosa do que a cura do corpo. Se Ele foi capaz de curar o seu corpo, Ele é capaz de curar a sua alma. Acredite nisso, queridas. Quem aqui um dia se sentiu abandonada? Quem está se sentindo abandonada? Alguém abraça aquela querida ali, ó. Aqui está atrás também. Você não está só. Amém. Nós somos no mínimo aqui, ó, mais de 2.000 mulheres dizendo que vocês não estão só. Porque o reino de Deus é assim. É o coxo ajudando o cego, é o cego tateando o caminho para quem ainda não sabe andar. Eu não
sei se te faz chorar, querida. Não sei se é a perda de um filho, se é do marido. Qual a dor que está no seu coração? Mas eu sei de um Deus que fala assim: da sua tristeza gerarei vida. As meninas que estão sentadas, quantas felícias temos nessa tarde? Quantas estão dispostas a resgatar Betes, Lécias? Quantas estão dispostas a levar cura onde parece que só tem doença? Quem vai andar levando boas novas? Eu quero levar boas novas, sabe por quê? Porque mais importante do que a morte da minha mãe é a ressurreição que será anunciada em breve. Mais forte do que o nosso choro é a alegria da vida eterna. Amém. É por isso que nessa tarde você precisa escolher onde o seu olhar vai estar fixo: nas suas perdas, naquilo que roubaram de você, naquilo que o pecado levou, ou o seu coração vai se encher da esperança daquele que não abandona a gente. Eu creio que o meu Deus está voltando. Amém. E em breve nós o veremos descendo nas nuvens dos céus. E nós diremos: estamos aqui com todas as que o Senhor nos deu. Amém. Esse céu é para você, lindona. Nosso Deus está voltando. Eu posso ouvir os passos dele que se aproxima para enxugar dos olhos todas as lágrimas, para a gente aprender o que é de fato viver, onde a gente vai poder viver ainda mais bonita, mais realizada. Eu preciso orar com vocês. Todas podem ficar em pé nesse momento? Vocês podem estender as mãos aqui para frente? Você está estendendo a mão para abençoar essas queridas e também para dizer assim: eu vou. Senhor, pode contar comigo, que independente de mim, Paraíba e Rio Grande do Norte não serão mais os mesmos. Amém. Senhor, no que sair daqui, eu já vou ali no WhatsApp mandar mensagem para aquela minha amiga. Minha vizinha vai saber que do lado da casa dela tem poder do céu. Amém. Que quando ela precisar chorar, ela pode contar com o meu ombro. Vamos orar todas juntas? Ó Pai querido, que honra estarmos aqui na tua presença, Pai. Porque o Senhor é tão bom assim. Porque o Senhor nos alcança desta forma tão carinhosa. Por que o Senhor faz a gente fazer inscrição por engano? Conta isso pra gente, Pai. Por que o Senhor restaura a saúde, tira do câncer para dizer assim: filha, aquele que cura o corpo também cura a alma? Amém. Senhor, por que o Senhor consegue dar forças para mulheres que vieram nesse dia fracas, mas mesmo assim tiveram a coragem de levantar e vir até aqui à frente dizendo assim: continuo acreditando no teu poder. Amém. Existem algumas aqui, Senhor, que estão entregando os problemas nas tuas mãos, mas sobretudo entregando a própria vida. Que elas não esqueçam do compromisso que fizeram com o Senhor, e que isso não seja um compromisso que gere fardo. Do contrário, quando nos comprometemos com os céus, a vida se torna leve. Verdade. Porque a alma encontra descanso. Amém. Mesmo nos dias de tempestade, a gente consegue dormir na proa do barco que balança. Verdade. Entregamos todas essas vidas em tuas mãos. Amém.
Da mesma forma que estamos nos entregando, porque queremos morar contigo. Amém. E não é só porque queremos morar contigo, mas também porque queremos te agradecer. Amém. Por aquele que conhece a nossa história. Por aquele que um dia nos alcançou e disse que nos ama com amor eterno, o mesmo amor com o qual Ele nos atraiu. Obrigado por tanto. É como se a gente não quisesse parar de orar no Senhor. Existem meninas neste momento que estão colocando diante do Senhor o problema que elas têm. E estão dizendo assim: Senhor, te entrego o meu problema para que o Senhor use em forma de missão. Pega a minha dor e leva para corações atribulados como forma de alívio. Pega o meu abandono e transforma em acolhimento. O Senhor é capaz de fazer tudo isso. Verdade. E é por isso que nós estamos nos entregando. Que sejamos um abraço para quem se sente só, a comida para o faminto, o abrigo para aquele que está caminhando na escuridão. Amém. Que possamos viver para o Senhor. Amém. Que possamos fazer da intercessão o respirar da nossa alma. Não sabemos o nome de todas as meninas que estão aqui na frente, mas o Senhor sabe. Não somente sabe, como planejaste o nascimento de cada uma delas, com o propósito de paz, de vida eterna, de salvação de outras. Talvez hoje elas estejam nascendo no teu reino, mas que elas já nascem como missionárias. Amém. Como aquelas que já estão pensando na amiga que precisa sentir o que elas estão sentindo agora. E tudo isso nós pedimos e agradecemos, não porque em nós haja um mérito, mas o fazemos em nome de Jesus. Amém. O Senhor o abençoe, a abençoe, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz. Amém.